Lucas, capítulo 12, de 13 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: Que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que vive de ilusão, frivolidades, aparências, superficialidades. Uma sociedade que não tem consistência alguma, que se apoia em coisas que não podem dar sustentação. Não é à toa que vivemos na era dos tranquilizantes, não é à toa que os vícios de todos os tipos multiplicam-se, porque a insatisfação humana, ela aumenta assustadoramente, porque só Deus verdadeiramente satisfaz. Irmãos, esta verdade ou estas verdades, elas se provam pela palavra. O nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o mestre por excelência, sempre aproveitava situações concretas da vida para ensinar lições de elevadíssimo teor espiritual, para que nós fôssemos abençoados com direção divina para as nossas vidas. E aqui nós temos um exemplo clássico desta sabedoria do Senhor em valer-se de situações concretas para ensinar verdades espirituais. Segundo o texto bíblico, Jesus estava ensinando, de repente, alguém que provavelmente não estava prestando atenção a nada. Ele interrompe Jesus e alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Provavelmente dois irmãos. Provavelmente o pai havia acabado de falecer, havia um litígio, uma briga, uma disputa, um grande desentendimento entre irmãos por causa da herança. Quem sabe o irmão mais velho tomou conta de tudo, apropriou-se de tudo, só lhe deu uma pequena parte, ou foi injusto, não só parcialmente, mas totalmente, e aquele rapaz se julga injustiçado. Ou quem sabe, ele é do tipo do filho pródigo. Naquele tempo, as heranças eram mantidas, porque se cada um pegasse um pedaço, o todo se perderia e a capacidade das famílias de se manterem estaria arruinado. E quem sabe aquele rapaz queria pegar a parte que lhe cabia e destruir a herança como o filho pródigo, que pegou a sua parte e ele simplesmente esbanjou e desperdiçou tudo, vivendo uma vida dissoluta.
O fato é que os dois estavam brigando, estavam em litígio por causa da herança de seu pai. E aquele jovem, aquele homem, ele entende que Jesus é uma autoridade espiritual. Ele estava ali com seu irmão para ouvir o homem de Deus, o profeta de Deus, aquele de quem haviam escutado ser um homem segundo o coração de Deus. E quem sabe se aquele seu irmão não lhe dera ouvidos, não dera ouvidos à sua consciência ou aos princípios de justiça, quem sabe dos lábios de Jesus ele acataria uma orientação. E ele se vale daquela oportunidade, e se os irmãos observarem a maneira como ele se dirige a Jesus, dizendo: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança, dá-nos a entender que ele não queria um juiz justo para arbitrar com justiça, mas um advogado, alguém que fizesse aquilo que ele julgava ser a coisa certa a ser feita. E a resposta do Senhor foi a seguinte: homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? Homem, isso não é meu papel. Eu não vim à terra para julgar as coisas materiais. Eu vim trazer Deus aos homens. Eu vim conduzir homens a Deus. Eu não vim fazer o papel de juiz, de repartidor de herança. Eu me recuso a entrar nesta esfera. Não é a minha esfera. Jesus, meus irmãos, não entra no mérito, não julga, não decide nada, mas observem que ele vai para o âmago, para a raiz da briga daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam brigando por uma razão: cobiça ou avareza. E ele vai tratar exatamente das causas dos desentendimentos, dos litígios, das brigas entre as pessoas. É a cobiça, é a avareza. Esta palavra cobiça ou avareza, em outra tradução, denota a ideia daquela pessoa insaciável no ter, alguém que não se contenta, que não se satisfaz nunca com o que tem, quer sempre mais, e ele quer sempre mais. É a tirania do ter. Ele é escravo das coisas e ele só se satisfaz se ele acumula mais e mais. Ele nunca está satisfeito. Por isso a Bíblia diz que a avareza é idolatria, porque o homem coloca o seu coração nas coisas que ele afirma possuir, mas ele não se dá conta que já é possuído pelas próprias coisas que ele diz possuir. Portanto, ele é idólatra, ele é escravo daquilo que ele diz é meu. Na verdade, ele pertence às coisas e ele só sabe ser feliz ter, acumulando, tendo cada vez mais. Por isso Jesus disse: cuidado. Trata-se, meus irmãos, de um alerta. Acautelai-vos, é a palavra do Senhor. Ele se dirige agora a toda a multidão, está dizendo: estão vendo dois irmãos brigando? Vocês já viram parentes se odiando, se matando por causa de herança? Ali estavam dois irmãos. Se os pais daqueles dois filhos estivessem vivos, morreriam de desgosto ao verem aqueles dois irmãos se degladiarem por uma herança, produto de sangue, suor e lágrimas dos seus pais. Seria profundo desgosto, mas eles estavam ali brigando por causa da herança. Existem casais brigando por causa de bens em divórcio, porque a cobiça levou um dos cônjuges, por exemplo, ao adultério. Sócios que enganaram, ludibriaram, ultrapassaram o outro e estão em litígio, em ódio e em guerra. Por quê? Porque o outro queria mais, queria ter o que não era só seu, também o que era do outro. A cobiça, a avareza. Meus irmãos, a inveja é quando eu não suporto que alguém tenha alguma coisa. Pode ser até que eu não queira aquilo para mim, eu não desejo ter aquilo que é do outro, mas eu não me alegro em ver o outro ter. É quando alguém tem um carro e eu fico triste de ver que aquela pessoa tem aquele carro e eu não tenho. É quando aquela moça vê o namorado da outra dizendo: eu gostaria de ter um namorado assim, eu não tenho, e vice-versa. É quando você quer. A inveja é quando você se entristece, ao invés de se alegrar, ao perceber que as pessoas estão progredindo. E ao invés de trabalhar e esforçar-se também para crescer, ficam tristes com a vitória alheia. Mas a cobiça não.
A cobiça faz com que você queira ter o que é do outro, a mulher do outro, os bens do outro, as coisas do outro. Por isso Jesus disse: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, todo tipo, de qualquer espécie. A cobiça é maligna, seja ela de que tipo for, de natureza sexual, de natureza prazerosa, de natureza material ou econômica, ou mesmo de status, de fama, de prestígio. Muitos cobiçam o cargo do outro porque aquele cargo é melhor remunerado, dá mais destaque em termos internos numa empresa ou numa instituição, gera mais fama e prestígio e popularidade, e então você cobiça, você quer aquilo que é do outro, e mente e calunia, e é capaz de derrubar a pessoa para ocupar o lugar dela. Cobiça. E Jesus está dizendo: cuidado, tenha cuidado. A nossa sociedade diz que o que você tem não é suficiente, você precisa de mais. É mentira. A sociedade diz que a quantidade de sexo que você tem no casamento não é normal e você precisa de mais, e os homens acreditam nisso e saem do casamento em busca de adultério. As mulheres também estão fazendo a mesma coisa. As pessoas querem cada vez mais trocar a cada mês, se possível, de carro, de casa, de computador, muitas bolsas, 30 sapatos, 30 pares de sapatos, mais, e a gente tem mais do que precisa, muito mais do que precisa, muito mais roupa do que usa e do que é necessário, porque a cobiça é essa insaciabilidade, essa insatisfação. Eu quero ter. Uma pessoa me disse: pastor, eu tenho 30 pares de sapato, bolsa, eu tenho um relógio que combina com cada cinto, com cada bolsa, com cada sapato, e se eu compro um vestido tem que ter outro, e não para, meus irmãos. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade materialista, é uma sociedade consumista, e ela nos incentiva a cobiça, a avareza, a pôr o coração nas coisas. Sabe por quê? Porque o princípio que subjaz a esse consumismo é a ideia de que você só é se você tem. Se você não tem, você não é. Por isso, muitos, quando perdem, descobrem que nada são. Que aqueles supostos amigos, os bajuladores, eles fogem das pessoas à velocidade da luz quando elas perdem as coisas. Um anúncio de carro agora, recentemente na televisão, mostra um padre num lindo carro, e por onde ele passa, lindas mulheres olham, e ele, quando devolve o carro para o dono, diz: você vai pecar, você vai ter problemas, porque se você tem um lindo carro, você terá as mulheres mais lindas do bairro ou da cidade. Se você tem ou usa aquela marca que revela que você tem dinheiro, então você mostra que você tem, e então você projeta o ser. Se você não tem o corpo ideal, eu vi uma propaganda no aeroporto: nós daremos você o corpo dos seus sonhos. Então, propaganda para colocar silicone aqui, botox ali, para que a pessoa tenha o corpo ideal, como se estivesse dizendo: Deus errou quando fez você, e Deus não errou. Meus irmãos, quando nós temos uma baixa autoestima e uma imagem de nós mesmos que nós não aceitamos, nós caímos nessa tirania de pensar que se eu tiver o corpo ideal, se eu tiver o carro ideal, se eu tiver usar a marca ideal, então eu sou, e as pessoas me acatarão, me respeitarão. Um jovem me disse: eu vou me candidatar, as pessoas terão que me cumprimentar, as pessoas terão que me respeitar, porque ela pensa que ela terá o respeito se ela for alguém, e portanto ela almeja o cargo político. Ninguém é porque tem. Quem é, mesmo se deixar de ter ou se nunca tiver, sempre será, porque caráter, meus irmãos, o ser humano não é feito daquilo que ele tem. Por isso Jesus está dizendo: cuidado com a cobiça, evitai todo tipo de cobiça. Evite, em uma outra tradução diz: guardai-vos,
Porque a palavra no original indica uma ação concreta, uma reação diante de uma investida de algo que é mal. Quando o mal nos ataca, temos que fazer alguma coisa, temos que reagir. E o Senhor está dizendo: reaja diante da cobiça, não aceite que a cobiça tome conta do seu coração. E que você seja cooptado por esse círculo vicioso, por esta tirania de ter, e nunca estar satisfeito com o que tem. Se não trocar, se não mudar, nunca está bom, nunca está satisfeito. Jesus está dizendo: sabe por quê? Vocês têm que tomar cuidado e guardar-se, assim como um guarda toma conta. Seja um guarda de si mesmo, tome conta de si mesmo, para que a cobiça, a avareza não se instalem em você, porque a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. É exatamente o oposto dos valores da nossa sociedade consumista e materialista. Verso 15, os irmãos podem acompanhar. A vida do homem não consiste. Do que consiste a vida do homem? Do que a vida do homem é formada, é feita, é composta? Se você pergunta a alguém quando prova uma sobremesa, do que consiste, você quer saber quais são os ingredientes que juntos deram aquela sobremesa. Você quer saber do que é feito, do que é composto. E Jesus está dizendo que a vida do homem, e observem, meus irmãos, que a palavra que o Senhor usou para a vida não foi bios, mas foi zoe. Essa palavra na Bíblia sempre indica a verdadeira vida, a vida real, a vida genuína. E no Evangelho de João, o adjetivo eterno sempre está ligado a esta palavra, zoe, vida eterna, porque descreve a qualidade da vida que o próprio Deus vive e doa graciosamente ao homem. E Jesus está dizendo que a verdadeira vida, a vida ideal, real, aquela que é genuína, ela não consiste, ela não é feita, não é composta na grande quantidade de coisas que ele possui. Os irmãos já ouviram falar um provérbio, vale quanto pesa? Eu acho que os irmãos já ouviram falar. Sabe por quê? Porque o valor, você mede o valor de alguém, você vai aquilatar o quanto aquela pessoa tem ou não tem valor pelo número da conta dele, pela quantidade de coisas que ele tem. Então vai ter mais peso, quanto mais imóveis, carros e dinheiro guardado. Ah, sim, essa pessoa vale o que pesa, ela tem peso, ela tem, portanto ela vale. Meus irmãos, as pessoas vivem dizendo: a vida ideal, a vida que eu sonho, a vida real, a vida que vale a pena ser vivida, não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Meus irmãos, Jesus contou uma parábola, e eu gostaria que os irmãos ouvissem essa parábola com muita atenção, porque ele quer ilustrar agora a verdade de que a vida não é feita, composta ou formada, ou seja, ela não consiste da quantidade de coisas ou de bens que alguém possui. Observe bem. E eu, antes de compartilhar com os irmãos o teor da parábola, eu me lembro de um homem que ele vivia na igreja, e hoje nós ouvimos um testemunho. Nem todo mundo que é membro da igreja já teve um real encontro com Deus. Queira Deus que todos os membros sejam salvos. Esse homem, meus irmãos, ele tinha um alvo na vida: ter 70 casas. E ele vinha armado para o culto, porque ele sentava do lado de lá, e o outro irmão com quem ele tinha litígio sentava do lado de lá também armado. E se alguma coisa ou algum desentendimento acontecesse, ambos estavam preparados. E esse homem, meus irmãos, com um alvo de 70 casas,
E haviam denúncias, ele foi excluído da igreja, porque havia denúncias de caminhões e caminhões que durante as madrugadas paravam na frente do depósito da sua casa de material de construção, com coisas roubadas que ele comprava, porque ele queria ter 70 casas. Aquela cobiça, esse era o alvo da sua vida. Irmãos, esse homem perdeu a sua filha num desastre de carro na porta da sua casa, de uma maneira trágica, de uma maneira terrível. Esse homem passou a viver com remédio controlado, nunca mais foi o mesmo. Ele tinha uma cobiça, aquela avareza que tomou conta dele, e ele, para alcançar o seu alvo, ele não via nada e ele não via ninguém. Ele atropelou a ética, a moral, os bons costumes, e ele ainda estava em litígio com o próprio irmão, por causa de herança. Irmãos, Jesus contou uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. Esse homem rico tinha fazendas, ele fez uma grande semeadura e Deus lhe abençoou e ele teve uma grande colheita, produção com fartura. E ele então teve um grande e grave, mas maravilhoso problema. O que farei? Uma grande colheita, fartura, não tenho onde guardar o que colhi demais. Ah, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, que não comportam a minha colheita, e eu vou construir outros, maiores, e eu vou colocar então todo o meu cereal, todos os meus bens, nesses celeiros, nesses grandes armazéns. Então, eu direi a mim mesmo, na tradução antiga direi a minha alma, por isso essa tradução é melhor, direi a mim mesmo. Sabe o que ele disse assim? Armazenaste muitos bens para vários anos. Sim, descansa, come, bebe, alegra-te. Você é fera. Você tem que ser convidado para todos os canais de televisão. Você tem que ser convidado para dar palestras nos grandes auditórios das grandes metrópoles, porque você conseguiu o que todo mundo sonha. Você acumulou tanto que pode agora parar de trabalhar, porque você terá muitos bens para muitos anos. Você coloca a sua segurança, a sua estabilidade na segurança econômica. Você tem. E porque você tem, agora você terá a vida feliz. Esse homem, do ponto de vista humano, ele é fera, ele é o tal, é o cara, como diz aí. Esse homem tem que ensinar a todo mundo como se faz isso. Mas, meus irmãos, para Deus, sabe que como ele é um louco, disse Deus, insensato, disse Deus. Esta noite te pedirão a tua vida. Nessa noite que você está planejando derrubar os celeiros e construir outros maiores, eu vou te chamar. Você vai morrer, a tua alma, a tua vida será pedida, colhida, ceifada. Você teve uma grande colheita, a sua vida será colhida. E eu quero te perguntar uma coisa: tudo quanto você preparou, para quem será? Para os filhos ficarem brigando, mordendo-se um ao outro, para esbanjarem? É notório, meus irmãos, que aqueles que não suaram, não choraram e não derramaram lágrimas, eles esbanjam aquilo que os pais, os avós conseguiram com muita luta. A verdade é que todas as grandes fortunas depois elas são desperdiçadas. Esse homem, Jesus contou esta parábola para ensinar que a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui, para dizer: não confie em riquezas, não coloque seu coração nas coisas materiais. Esse homem trabalhou duro a vida inteira, nunca deu nada para ninguém, não ajudou aos pobres. A sua ideia era armazenar, chegar a uma idade, ter a ponto de chegar a uma idade não precisar mais trabalhar e continuar com o mesmo padrão de vida.
É como alguém que diz: eu já tenho casa, já tenho carro, já tenho uma grande e maravilhosa aposentadoria, e essa pessoa vive para isso, e Deus a leva. Ela não ajudou ninguém, ela não serviu a Deus, ela não investiu, não ganhou almas, não fez nada por ninguém, viveu para si, pensando em si, como se tivesse o controle da vida, pensando que viveria todos os dias que gostaria. Mas, meus irmãos, a vida pode escoar pelo ralo. É Deus quem é o dono da vida, é Deus quem dá, é Deus quem tira. Que tolice é pensar que se eu tiver muito, então eu poderei dizer a mim mesmo: descansa, come, bebe, alegra-te. Deus pedirá a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Irmãos, nós lemos hoje uma passagem na nossa leitura devocional, e essa passagem que lemos diz assim: se vossas riquezas aumentarem, não coloqueis nelas o coração. Não coloque o coração. Não há nenhuma repreensão ou advertência contra as riquezas, não há. O Senhor não está dizendo que ser rico é errado, que ter é errado, jamais. Não tem uma repreensão quanto ao ter. Mas quanto à avareza e à cobiça, a querer ter mais, mais e mais, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, só tem tempo para acumular para si, tendo pessoas ao redor precisando de ajuda. A causa de Deus, meus irmãos, nós ouvimos hoje testemunhos de quantas pessoas vivem na miséria, na idolatria, sem Deus e sem salvação. Precisamos colocar missionários nas cidades de todo o nosso estado, do nosso país, e estão faltando recursos. E onde estão esses recursos? Eles existem, é claro que eles existem, mas nós estamos pensando em nós. Se eu não trocar o meu carro, eu não estou bem, eu não estou satisfeito. Irmãos, querem um exemplo de como nós temos muito mais do que precisamos? Nessas minhas idas e vindas de ganhar e de perder peso, numa dessas que eu estava como estou agora, eu disse: só tinha uma calça que dava em mim, e eu disse: eu não vou comprar nenhuma calça. E eu usei uma calça durante 1 ano e 8 meses, todo domingo eu vinha com ela. E quando eu disse isso num grupo, a irmã disse: eu nunca percebi. Irmãos, às vezes a gente acha que se tiver 4 casamentos da igreja, tem que ter 4 roupas novas. A gente tem que estar trocando de roupa o tempo todo. Não tem que estar. Nós temos muito, mas muito mais do que nós precisamos. Nós nos alimentamos, comemos mais do que precisamos. Queremos dormir mais do que precisamos. Queremos prazeres de todos os tipos, mais do que precisamos. Porque nós temos uma sociedade que acredita o seguinte: você só é feliz se você tem muita coisa, muito prazer, muito dinheiro, muito carro, muita coisa, muita comida. É uma sociedade sem Deus, vazia, frívola, materialista, consumista, que quer que o nosso dinheiro, o mundo gira em torno do consumo. Se o consumo parar, meus irmãos, essa máquina, ela quebra. O mundo foi organizado de uma maneira tal, sobre esse princípio capitalista, que se o consumo acabar, meus irmãos, é desemprego. Então nós estamos num sistema terrível. Talvez um grande colapso no futuro aguarde a humanidade, porque nós vivemos algo terrível. Se parar de consumir, será uma quebradeira total. Por quê? Porque tudo foi organizado em cima do consumo. Então tem que trocar. E você nunca consegue ajudar alguém. Por quê? Não, porque eu tenho agora que trocar o carro. Não, agora eu vou trocar isso. Você vai trocando e nunca ajuda ninguém. Você já ajudou alguém a se formar? Já pegou alguém e pagou uma faculdade para alguém? Uma pessoa que precisa, que trabalha na sua casa?
Você tem alguém trabalhando como empregado doméstico em sua casa, essa pessoa tem filho, você já pagou estudo para alguém? Você sustenta algum missionário? Alguém que está onde você não está, levando o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra de salvação é eterna. Tudo passa, meus irmãos, mas a vida eterna é para todo sempre. Onde nós estamos investindo o nosso dinheiro? Com que nós estamos gastando tanto? Tem gente com fome, tem gente, meus irmãos, passando necessidades muito grandes, e nós poderíamos fazer mais, muito, muito mais, e não fazemos, porque estamos centralizados em nós mesmos, já fomos cooptados. Mundano é, meus irmãos, quem se deixa também cooptar, escravizar pelo círculo vicioso da tirania do ter e do ter. Por quê? Porque é assim que o mundo vive. E se eu viver com os mesmos valores materialistas e consumistas dessa sociedade vazia, sem Deus e sem salvação, eu estarei sendo mundano. E a Bíblia diz para que nós não nos conformemos, não deixemos que este mundo nos modele, que o mundo seja o molde e nós sejamos modelados. Ponha o gesso ainda mole, ainda em estado pastoso, num molde, e aquele molde modelará o gesso. E ele vai sair exatamente como um molde. Põe uma massa de bolo ainda cru, numa forma de estrela, de qualquer outra coisa, e aquele molde vai modelar, e aquele bolo vai ter aquele formato. E a Bíblia está dizendo, não deixe que o mundo modele vocês, nós temos que nos deixar modelar pela palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, meus irmãos. E o Senhor está dizendo, cuidado. Eu já vi pessoas estragarem um casamento lindo por causa de 5 minutos de um prazer frívolo que não serve para nada, e jogou fora uma esposa amada, uma família, ou um esposo amado e uma família. Pessoas, meus irmãos, eu conheci um homem íntegro, um homem trabalhando há muitos anos no lugar, com prestígio, e por causa da cobiça e da ganância, ele se envolveu com corrupção, e ele foi demitido, e ele perdeu um grande emprego, perdeu um nome que ele tinha orgulho. Por causa de quê? Para ter mais, para poder trocar de apartamento, eu tenho que ir para a cobertura, eu tenho que ir para a Ponta Negra, senão não está bom. E aí vale tudo? Não vale, meus irmãos. Jesus está dizendo, louco, Deus disse, essa noite você vai morrer, Deus vai te chamar, e o que você preparou, os outros vão gastar, não será você, porque você não leva isso com você. Assim, disse Jesus, é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Você pode ser trilionário, mas pode ser um pobre miserável, cego e nu diante de Deus. Sabe quem é rico para com Deus? Vejam aí Lucas 12, por favor, meus irmãos, verso 33. Lucas 12, 33. Vendei vossos bens e dai esmolas, fazei bolsas que não envelheçam, tesouros no céu, que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Ajunte tesouro no céu, seja rico. Jesus está dizendo, assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Diante de Deus ele não é nada. João Batista foi um homem esquisito, que se vestia de maneira esquisita, que comia coisas esquisitas, que morava num lugar esquisito, um homem absolutamente excêntrico, que não tinha nada. No entanto, meus irmãos, diz a Bíblia que ele era grande diante de Deus. Diante dos homens era um doido, barbudo, que comia gafanhoto e mel no deserto, vestido com um pano de saco e um cinto amarrado na cintura. Muita gente o teve como um desvairado qualquer, um lunático, mas a Bíblia diz que ele era grande diante de Deus. Irmãos, nós ajuntamos tesouro no céu, tesouro que nunca acaba, quando nós ajudamos o pobre, o necessitado, quando nós
ganhamos almas para Cristo. Eu quero exortar você a pôr o coração em Deus, na obra de Deus, a ser um dizimista, a ser um ofertante, a amar o carente, a ajudar as pessoas que estão ao seu redor. As obras não salvam. Não pratique estas obras pensando que elas irão lhe garantir um lugar no céu, porque não lhe garantirão. Mas se você é de Deus, então faça o que uma pessoa de Deus deve fazer. E uma pessoa de Deus, ela faz o bem. 1 Timóteo, capítulo de número 6, a partir do verso 17. O que Paulo diz para o jovem pastor Timóteo? Qual foi a orientação? Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas, para delas desfrutarmos, que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Essa é a orientação. Não está dizendo ninguém deve ser rico, mas está dizendo não ponha o seu coração na riqueza, na incerteza, porque elas passam. Tem gente que tinha dinheiro e depois dessa crise agora está arruinado. Tinha amigos, porque tinha barco, tinha tudo, agora não tem mais ninguém, todo mundo foge, porque ninguém quer emprestar dinheiro, ninguém quer ajudar ninguém, e as pessoas fogem quando descobrem, ali está alguém que vai ser um problema. Quando alguém quebra, ele se torna problema, e as pessoas se afastam. E é isso que nós temos medo, de rejeição, que as pessoas se afastem de nós. Então nós temos que ter para manter amizades, não são amizades. Temos que ter para manter bajuladores, não são amigos, são bajuladores, falsos, interesseiros. Irmãos, vamos cair na real, vamos fugir dessa superficialidade, dessa hipocrisia que domina na sociedade. Jesus mandou que nós tivéssemos cuidado e evitássemos nos guardando de todo tipo ou de toda espécie de cobiça, seja a cobiça por bens materiais, por dinheiro, por poder, por fama, por prazer, todo tipo de cobiça. O livro de Provérbios é um manancial de orientação para o que acontece na vida daquele que se deixa dominar pela cobiça. Leia o livro de Provérbios, aprenda com a palavra de Deus. Queridos irmãos, eu termino dizendo, vamos morrer, o que temos os outros gastarão, os nossos filhos talvez, alguns sejam sábios e saibam como fazer isso, outros não. Não vamos viver, meus irmãos, para as coisas. A vida não consiste, não é feita na grande quantidade de coisas que possui. A vida é feita na presença de Deus. Quando você tem a sua vida nas mãos de Deus, quando o seu coração está em Deus, quando você o ama, você o adora, você o serve, inclusive também com os seus bens materiais. Então você está financiando coisas eternas. É isso o que nós precisamos descobrir. Se você entrou aqui nesta noite vazio, sem Deus e sem salvação, se você é uma dessas pessoas que pensam, quando eu tiver o que eu quero, então eu descansarei, sim, essa é a vida que eu sonho, a sua vida poderá ser ceifada, e você vai chegar diante de Deus nu, sem um centavo, sem nada, e você será julgado por Ele, e você não terá méritos, porque ninguém tem. Se você não se voltar para Jesus Cristo, Filho de Deus, não se arrepender dos seus pecados, confessá-los de todo o coração e entregar-se definitivamente nas mãos de Deus, você vai encontrar-se com Deus, o justo juiz. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que temer, não os que matam o corpo, esse é o máximo de mal que os homens podem nos fazer. Temos que temer, disse Jesus, aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno, sim, digo,
que a esse deveis temer, palavras de Jesus Cristo. Vamos temer a Deus. Vamos temer a Deus, que Deus nos liberte de toda espécie de cobiça e avareza, que é idolatria. Vamos prezar por uma vida mais simples. Hoje, meus irmãos, eu tive a oportunidade de almoçar num lugar chique demais. Um lugar, meus irmãos, que eu só fui porque pagaram para eu almoçar, porque senão eu não ia. E tinha tudo que se podia imaginar. E eu pensei no meu coração, pessoas muito bem vestidas, carrões na porta. Eu pensei, Senhor, muito obrigado, porque se eu estivesse comendo agora uma quentinha, eu estaria tão feliz quanto eu estou agora. Como é bom não precisar destas coisas. É claro que seria bom sempre poder almoçar, jantar num lugar assim. Mas isso, meus irmãos, se não tiver, não faz a menor falta. A menor falta, comer uma quentinha, ou comer aqui na igreja, naquele auditório, na comunhão com os irmãos, é muito mais gostoso do que qualquer lugar de luxo. A vida não consiste nisso. Não vamos nos deixar cooptar por estas coisas, roupa de marca, isso tudo é ilusão. Vamos optar por uma vida mais modesta, mais simples, vamos viver com dignidade, porque Deus nos deu trabalho, inteligência para viver uma vida digna. E nós devemos usufruir, os irmãos viram, usufruir das coisas que Deus nos dá, mas sem ganância, sem avareza, sem colocar o nosso coração nelas.